Desde novinha, eu sempre tive esse talento duvidoso de enxergar figuras humanoides em lugares totalmente aleatórios onde ninguém mais via, além de mim. Oi, eu sou a Kira, e eu lembro que a primeira vez que me aconteceu algo parecido foi quando eu descobri que eu tinha um amigo imaginário, lá pros meus 8, 9 anos, sabe? Mas assim, não era aquela amiga imaginária que você inventava só porque você estava entediada. Eu literalmente via ela, tipo, na minha frente. Eu não lembro muito da personalidade dela, nem da voz. Mas se eu fechar os olhos, eu consigo me lembrar dela perfeitamente ainda. Ela era ruiva, o cabelo dela era lindo, inclusive. Ela também usava um vestido branco, longo, e sempre carregava um ursinho de pelúcia com ela. Eu devo ter visto ela no máximo umas 10 vezes. Mas todas as vezes ela era muito simpática comigo. Só que de um dia pro outro eu parei de ver ela. Assim, eu não reclamo, porque se eu falasse que eu tinha uma amiga imaginária nos dias de hoje, eu provavelmente já estaria num hospício. Mas o pico que eu tive de ver espíritos, entidades, ou seja lá o que for, foi entre os meus 13 até os meus 15 anos. Mais ou menos lá na época da quarentena. Com 13 anos eu desenhava muito, principalmente de madrugada. E assim, a minha mesa de desenho na época, onde agora é a mesa do meu PC, fica no fundo da minha sala. E sempre que eu olhava pra trás, era um breu imenso. E tinha vezes que eu virava pra trás com um cagaço imenso, porque eu sentia que tinha algo me observando. E a situação era exatamente assim. Tinha 50% de chances de eu ver um vulto parado olhando diretamente pra mim e 50% de chances de não ter nada. E eu já tive experiência com os dois cenários. Com o tempo, isso ficou tão comum que simplesmente virou rotina. O tempo foi passando e eu via tanto essas porrinhas que eu já nem ficava com tanto cagaço assim. Eu ia acender um incenso e voltava a desenhar como se nada tivesse acontecido. Às vezes eu também fingia que eu não tinha visto eles ou coisa do tipo, porque, sei lá, né? Vai que os caras iam embora, mano, não sei. Mas o que realmente me traumatizou foi quando eu tentava ir dormir. Aí eu comecei a ficar meio pá das ideias. 80% das vezes que eu deitava na minha cama e olhava pro canto do meu quarto, tinha uma silhueta lá, tinha um querido me olhando assim. E eu lembro que era sempre a mesma bosta. Era um bichão todo preto, batia até o teto do meu quarto, mais ou menos, e o braço dele era muito comprido. Lembrava até um pouco o Slenderman. E assim, nunca aconteceu nada especificamente comigo. Todas as vezes que eu via esse cara específico, ele só ficava no canto do meu quarto me olhando. Ele não fazia mais nada. Se eu piscasse ou qualquer coisa do tipo, aquela porrinha já saía. Já sumia do meu campo de visão. Também tinha vezes onde eu me deitava pra ir dormir, e quando eu tava quase dormindo lá, eu sentia alguém respirando no meu ouvido, sem caô nenhum. Eu ficava genuinamente apavorada, porque não era só uma sensação. Eu literalmente sentia o ventinho, tá ligado? Como se tivesse alguém dormindo do meu lado. Por sorte, isso aconteceu pouquíssimas vezes, mas isso não quer dizer que não me afetou. E, consequentemente, eu comecei a ficar com medo de dormir, e acabar vendo alguma coisa, ou sentir alguma coisa. E aí veio a minha companheira que eu tenho do meu lado até hoje. Insônia. Vendo que eu tava fodida sem conseguir dormir, eu tive que marcar uma consulta com o meu médico, que sempre me ajuda em qualquer situação. Esse homem já viu de tudo que eu posso oferecer de desgraça, mas ele é literalmente o meu herói. Comecei a falar pra ele que eu tava vendo vários vultos, principalmente de madrugada. Expliquei quando eles apareciam, como eles apareciam, se eles faziam algo ou qualquer coisa do tipo. E ele me passou um remédio homeopático. Para quem não sabe, homeopatia é basicamente um remédio natural. E os que ele me passavam eram em glóbulos. E esses em específicos eram bolinhas de sacarose, que é basicamente um açúcar só que saudável. Porque se não fosse assim, eu esquecia de tomar. Aí na minha cabeça, sempre que eu tomava, eu tava tomando uma balinha. E assim, deu uma boa melhorada. Poderia estar maluca da cabeça? Poderia.
Mas eu não acho que seja isso porque era real demais. Ainda mais que eu via em uma certa idade que eu já tinha uma consciência maior de distinguir o que era realidade ou não. Não é que nem uma criança que não consegue distinguir muito bem a ficção para a realidade. Hoje em dia eu raramente vejo alguma coisa do tipo. A única coisa que eu costumo ter até hoje é me sentir observada. Não sei se foi trauma, não sei se realmente tem alguém me olhando, não tenho a mínima ideia e não quero saber. Bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir e se inscrever para ver mais vídeos meus. E fala nos comentários se vocês já passaram por alguma situação parecida ou algo do tipo. Que aí pelo menos eu não vou me sentir maluca sozinha, né? Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.